Oi, minha turminha, tudo bem, amores? Olha a Ariana aqui de volta nessa quinta-feira, nossa aulinha de história. Então, peguem a apostila de história e abra lá na página 27. Vamos lá, bem rapidinho. Apostila de história, página 27. Então vamos lá. Na apostila de história, na página 27, nós vamos estudar um pouquinho sobre a preservação do meio ambiente, a relação do meio ambiente em diferentes comunidades e também vamos fazer as atividades de finalização da unidade. Combinado? Vamos lá, página 27. Coloquem aí a data de hoje, dia 26 do 11. Agora é a sua vez. Analise a charge a seguir e depois responda as questões. Aí tem uma charge, né, uma história em quadrinhos que diz assim: a mulher, vamos ter que mudar. E o homem diz, sim, os nossos hábitos. Porque ele está lendo ali um jornalzinho chamado Lei do Lixo. Então vamos responder? Descreva a cena representada na charge. O que nós vimos ali na charge? A charge apresenta duas pessoas que se encontram no telhado, que trabalha no telhado de uma casa, toda cercada de lixo. E esses resíduos certamente foram produzidos por eles e por outras pessoas. Então, pode copiar aqui, ó, onde está trabalho é telhado, ok? Copia com capricho, hein? E no exercício número 2 pergunta assim: o que a mulher pergunta ao homem? O que ela fala? A mulher pergunta se eles terão que mudar. Podem responder. Qual é o sentido da pergunta realizada pela mulher? Por que a mulher fez essa pergunta? Qual o sentido dela? Isso, ela falou sobre mudar de casa, mudar de moradia, quando ela pergunta para o homem, né? Nós vamos ter que nos mudar, mas mudar de casa. Então anotem aí.
Tá, mas no número 4 diz assim: o homem responde à pergunta da mulher com o mesmo sentido usado por ela. Ou seja, ela fala assim: nós temos que mudar, mas mudar de casa. E quando ele responde mesmo nesse sentido de mudança de casa? Sim ou não? Não. A mulher fez uma pergunta no sentido de se mudar de casa. E o homem respondeu com o sentido de mudanças de hábitos. Ou seja, eles precisam mudar a forma com que eles vivem. Na número 5 diz o seguinte: quais são as consequências do acúmulo de lixo apresentadas na charge? Marque o X na resposta correta. Então, olha só. Por conta do acúmulo de lixo, os dois personagens queriam mudar de casa, ou por conta do acúmulo de lixo, a mulher sugere mudar de casa e o homem sugere que eles mudem os seus hábitos para não precisar mudar de casa. E aí, qual quadrinho a gente deve colocar o X? O primeiro ou o segundo? Isso mesmo, no segundo quadrinho. Pessoal, antes da gente ir para a página 29 para fazer o exercício, a professora vai ler um pequeno texto que está na página 28 para a gente responder as questões, ok? Então, olha só. Leia o texto a seguir e conheça um pouco mais sobre o modo de vida da comunidade, como vivem no arquipélago de Marajó, localizado no estado do Pará, que fica na região norte do país. O sustento vem da terra e das águas. É da natureza que vem boa parte do sustento de cerca de 332 mil habitantes do Marajó. O extrativismo é a principal fonte de renda do arquipélago, com destaque para a madeira retirada sob forma de carvão vegetal, lenha e toras para as serrarias. Outros produtos extraídos diretamente das plantas marajoaras são o cipó, as cascas, as resinas e as fibras para a fabricação de cestos. Há também mais de 150 espécies de plantas medicinais, além do fruto açaí, que fornece palmito e frutos usados tanto na alimentação quanto no comércio. Outros frutos comestíveis do Marajó são ajiru, caju, cupuaçu, goiaba, graviola, mangaba, muruci, piquiá, sapotilha e taperebá. A pesca de espécies como bagre, aruanã, dourada, tucunaré e pirapema também é uma atividade importante, assim como a catação de caranguejo. Outra atividade econômica marcante do Marajó é a criação de gado. Atualmente, as criações mais comuns são de búfalos, que são animais resistentes aos períodos chuvosos e secos, além de fornecerem carne e leite. Até mesmo usado para a fabricação do famoso queijo de Marajó. Então, de acordo com o texto que a gente leu, aí na página 29, nós vamos responder esse jogo rápido, beleza? De acordo com isso que a prof acabou de ler. Então, vamos lá. Responda as questões a seguir sobre as atividades econômicas, ou seja, sobre as atividades ligadas ao trabalho realizado no arquipélago de Marajó, de acordo com o texto que a prof leu. Número 1. Em que estado está localizado o arquipélago do Marajó? Fica no Amazonas, no Paraná ou no Pará? Isso mesmo, fica no Pará. Ótimo.
E de onde vem o sustento dos habitantes do arquipélago do Marajó? Vem do comércio, da indústria ou da terra e das águas? Marca um X aí, muito bem. Vem da terra e das águas. No número 3 diz assim: cite alguns produtos que são extraídos diretamente das plantas marajoaras. E depois escreva o que se pode fazer com elas. E aí, você sabe? O cipó, as fibras e as cascas são elementos utilizados na fabricação de cesto, por exemplo. Então, a população marajoara, além de utilizar, eles têm, eles têm tanto recurso para extrair, né? E eles trabalham com isso, com extrativismo. Eles extraem, então, cipó, fibras das árvores, das cascas, e com esses materiais eles fazem a fabricação de cestos, ok? A número 4 pergunta o que você achou mais interessante dessas atividades realizadas pelos habitantes de Marajó. Eu posso confessar para você que o que eu achei mais interessante foi o cultivo, no caso, né, de gado. Só que lá é búfalo, então eles têm búfalo e usam o leite da búfala para fazer queijo. Imagina, queijo com leite de búfala. Nem imagino qual é o gosto. E você, o que você achou mais interessante? Agora, na página 30, diz assim, ó, igual ou diferente? Nos últimos anos, as pesquisas têm apontado um aumento considerável de áreas desmatadas, como na região da floresta amazônica. Levando em consideração essa informação, compare as duas fotografias apresentadas a seguir. Então, olha só, aqui essa primeira é a vista da Floresta Nacional de Tapajós, que fica no Pará, que foi tirada em 2019. E aqui fica a vista da Floresta Amazônica, desmatada para a formação de pastos em Alto Alegre, em Roraima, em 2019. Olha só, a gente consegue ver uma grande diferença, não é mesmo? De uma para outra, certo? Então vamos responder as perguntinhas que diz ali. O que retrata a primeira foto? O que a gente vê ali? A gente consegue observar aqui, ó, a princípio, uma área de floresta totalmente preservada, né? A gente não está vendo nenhuma área desmatada sem árvore. A gente consegue ver um local preservado, né? E qual a diferença dessas duas? Que diferença a gente consegue perceber quando a gente compara a diferença dessas duas? As paisagens retratadas, elas são diferentes, pois como falamos, a primeira imagem mostra uma floresta preservada, cuidada, e a segunda conseguimos observar o desmatamento, que atinge de forma negativa o ambiente. Ou seja, muitos animais como aves e outros perderam seus ninhos, não é mesmo? Então, o que acontece? Aquelas árvores foram derrubadas para a criação de pasto, ou seja, ali eles vão colocar o gado, o boi, o búfalo, por exemplo. Ok? Aí tem aqui, ó, no finalzinho da página 30. É verdade? A presença de cobertura florestal promove a regulação do regime de chuvas e melhora a qualidade da água? Sim ou não? Sim, é verdade. E para saber mais sobre esse assunto, você pode pesquisar no site www.juntospelaagua.com.br, ok? Então, a presença de cobertura florestal ajuda sim a regularizar o regime de chuva, né, a quantidade de chuva e também a qualidade da água da chuva, quando ela é utilizada, ok? Então vamos lá. Hora da leitura. Ali na página 31. O cuidado com o meio ambiente ele é muito importante, pois com ele poderemos viver em um mundo com mais equilíbrio e harmonia. Leia o poema a seguir sobre a importância de cuidarmos do nosso planeta.
Então vamos lá, vamos falar sobre extinção. Como será que vai ser no futuro lá adiante? Será que ainda vai haver animais como elefante? Como será que vai ser no fundo sem floresta? Será que a vida vai ser mais bonita do que esta? Como será que vai ser não ter animais por perto? Não ter verdes, flores, frutos? Será viver num deserto? É por isso que é importante renovar o sentimento de cuidar das nossas matas, como o reflorestamento. Mas nem tudo está perdido. Isso eu sei, tenho certeza. Se cuidarmos com carinho desta nossa natureza. Então, gente, esse pequeno poema foi escrito por Silvio Luiz Panza, no livro Ciência Hoje das Crianças. Então, tem uma perguntinha a respeito desse poema. Qual que é o principal questionamento realizado no poema? O que o autor questiona no poema? Sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre o respeito com o futuro do planeta, com os animais e plantas que habitam nele. E no número 2 diz assim: de acordo com o poema, o que as pessoas podem fazer para que não ocorra a extinção de animais e plantas? Você sabe o que significa extinção? Extinção significa o fim, ou de uma planta, de uma espécie, ou de animais. Então, o que as pessoas podem fazer para que as árvores, os vegetais, os animais não sumam? Isso mesmo, devemos cuidar das matas, das florestas e dos animais também. Prontinho? Anotou aí na página 31? Olha só, a Pro já vai explicar a tarefinha, mas a aulinha não acabou. A tarefa vocês vão fazer na página 32 e 33 como tarefa. Na página 32 e 33 são as atividades relacionadas a essa unidade que nós estudamos. E também tem a linha de chegada, onde a gente finaliza essa unidade. Então, página 32 e 33, vocês vão fazer como tarefa, vão bater uma fotinho e vão postar lá na interação no site do colégio. Combinado? Mas vamos pular, vamos continuar agora lá na página 34, tá bom? Na página 34, nós vamos relembrar sobre tudo que nós estudamos nessa última unidade, beleza? Então, olha lá. Vamos relembrar alguns pontos importantes que aprendemos nesse bimestre? Complete as frases a seguir. Então, vamos lá. As atividades realizadas com o objetivo de produzir, criar ou transformar algo recebem o nome de trabalho. A maioria das pessoas recebe uma remuneração em troca do trabalho realizado, mas também há trabalhos que não são remunerados, como o trabalho voluntário. Vão anotando junto, tá, com a prof. Existem diferentes tipos de profissionais, como médicos, dentistas, músicos e cantores. As atividades realizadas pelos seres humanos geram diversos impactos ambientais. Por exemplo, como a poluição do ar, das águas e até a poluição sonora, o barulho. Ele também é um tipo de poluição. Um modo de reduzir os impactos ao meio ambiente é a reciclagem dos resíduos produzidos. Assim, esses materiais podem ser reaproveitados e transformados em novos produtos. Beleza até aí? Deu para relembrar? Vamos continuando? Ótimo. Então vamos falar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre. A gente vai fazer esse
Nessa pequena atividade, a gente vai falar o que, que nós vimos sobre história pessoal. Isso, vimos trabalhadores, a importância do trabalho para a pessoa. Então, mas na história pessoal, quando a gente fala de história pessoal, a gente está falando de indivíduo. Então, o indivíduo que trabalha, a importância do trabalho para essa pessoa, para esse indivíduo. E agora a gente vai falar da importância do trabalho e do trabalho para o meio ambiente. Vamos lá. Então, ó, quais são os trabalhos que nós vimos? A agricultura, a indústria, o comércio e os serviços, né? Dentro da agricultura, a gente viu que tem as plantações, né? A pecuária, o cuido de animais. Dentro da indústria, existem vários tipos de fábricas. Comércio são aqueles locais onde geralmente a gente vai comprar, farmácias, supermercados, lojas. E serviços são aquelas pessoas que prestam serviços para outras pessoas. E o trabalho e o meio ambiente? O que, que nós vimos a respeito? Isso, nós falamos sobre os impactos ambientais que o trabalho faz com o ambiente e vimos a relação, né, a nossa relação com o meio ambiente, inclusive do nosso trabalho. Então, isso foi o que nós estudamos nessa apostila, ok? Deu para relembrar? Ótimo. Então, hoje nós encerramos a nossa aula e também a nossa apostila de história. Fiquem com Deus, se cuidem. Um beijo no coração e até amanhã, sexta-feira, na nossa próxima aula. Tchau, tchau!